E aí, Concurseiro Fono, vamos iniciar hoje a primeira parte do nosso módulo de voz. E eu tô deixando aqui no link da descrição, aqui tem o nosso material. Então, baixa e vamos seguir aqui os slides comigo. Vamos ver agora os principais temas que mais caem nos concursos públicos na área de fonoaudiologia, no tema de voz. Vamos lá? Vamos iniciar esse nosso vídeo falando sobre a laringe. O que é a laringe? É um órgão tubular que tem sua formação iniciada entre a 3ª e 10ª semana de vida intrauterina e continua a se desenvolver após o nascimento. Tem como função a respiração, a deglutição e a fonação. Pode ser dividida didaticamente em 3 regiões, a supraglote, a glote e a infraglote. Outra informação também importantíssima que a gente tem que levar para a nossa prova é que a laringe ela é formada por cartilagens, músculos, membrana e mucosa. Todas essas frases que eu trago aqui no slide já foram questões de provas. Então, se liga, lá no nosso PDF tá mais detalhado e agora a gente vai ver um pouco mais sobre essas divisões da laringe. Segue aqui comigo no slide. A divisão da laringe. A supraglote é uma região formada pelo vestíbulo laríngeo e as estruturas acima da glote. E tem como limite superior o ádito da laringe, enquanto a glote é a rima glótica, né? É a região onde estão inseridas as pregas vocais. Já a região infraglote é o espaço logo abaixo a rima glótica e tem como limite inferior o primeiro anel traqueal. Se liga, eu vou dizer isso de novo. Tudo que eu trago nos slides já foram questões de prova. Então, esse slide também já foi questão de prova. Vamos falar um pouco sobre as pregas vocais. As pregas vocais são compostas por 5 camadas que possuem propriedades diferentes entre si. O epitélio, a camada superficial da lâmina própria, a camada intermediária da lâmina própria, a camada profunda da lâmina própria e o músculo vocal, que é o nosso TA. Eu trago aqui algumas imagens também das nossas pregas vocais, ela aberta, né, que aí a gente tá fazendo uso do CAP, né, o crico aritenoide posterior, e ela em fonação, que é essa imagem das pregas vocais fechadinhas. Aqui nesse slide eu trago para vocês uma imagem muito didática, né, 3 imagens bastante didáticas sobre a laringe. Então, observa, dá uma lida, né, uma leitura aí. Eu sei que a gente, como fonoaudiólogo, a gente já conhece bem esse órgão, mas é importante que quando a gente for resolver questões, a gente ter como base, né, um material onde a gente possa recorrer sobre questões de anatomia da laringe, por exemplo. Então, por isso que eu trouxe essas imagens bem didáticas para vocês. A tireoide, que é a maior cartilagem laríngea, composta por 2 lâminas lisas, formando o pomo de Adão, né? Essa proeminência, essa saliência que é facilmente visível em indivíduos do sexo masculino. Então, eu trago para cá uma vista de frente e uma vista de perfil da cartilagem tireoide. Já a cricóide, né, tem o formato de anel de sinete, a gente sabe, né, como aquele anel que tem uma pedra e essa pedra está voltada para a parte posterior. E nessa parte posterior também dessa cartilagem, é onde repousa as cartilagens, né, aritenoides. Aqui nessa imagem eu trago para vocês que acima da cricóide, na parte posterior, né, é onde repousam as cartilagens aritenoides. E acima dessas cartilagens, a gente encontra as cartilagens corniculadas, também super cobradas. E daqui a pouco a gente vai ver mais sobre ela. Superiormente, ela conecta-se com a tireoide por meio do ligamento cricotireóideo. Então, se liga, né, que o nome do ligamento é cricotireóideo. Então, é cricóide e a tireoide. Então, esses nomes são difíceis, mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo, né, pegando prática, e isso é uma dica. Cricotireóideo, então é um ligamento entre as 2 cartilagens. E inferiormente essa cartilagem, ela insere-se na traqueia pelo ligamento cricotraqueal. Vamos seguir?
Vamos falar agora sobre a epiglote, que é uma cartilagem em forma de folha, que na deglutição ela se fecha, né, sobre a entrada da laringe, impedindo que o alimento, né, que ocorra a penetração e aspiração do alimento. E ela é presa na junção anterior da tireoide pelo ligamento chamado tiroepiglótico, no pecíolo da epiglote. Conecta-se também com as cartilagens aritenoides por meio das pregas ariepiglótica. Então, esse slide também foi questão de concurso público. Se liga, anota, faz as observações, baixa teu material e vamos seguir. Vamos falar agora sobre as aritenoides, que eu já falei recentemente, mas vamos falar um pouco mais agora, que elas repousam, né, em cima da cartilagem cricóidea. São cartilagens pares, porque até agora a gente falou de cartilagens ímpares, que são a aritenoide, a epiglote e a tireoide, são ímpares, enquanto essas que eu vou falar agora são pares. As aritenoides, que são consideradas a unidade funcional da laringe, com sua atuação fundamental, né, na fonação e na respiração. Vamos falar agora, eu trouxe essa imagem para vocês porque eu achei bastante didática, então eu quis trazer esse número 3, ele não tem como referência aqui, eu não trago, porque a gente já viu que esse número 3 corresponde à cartilagem cricóidea. Vamos observar o número 1, o número 2 e o número 4. O número 1 são as cartilagens corniculadas, que estão acima das cartilagens aritenoides. Possui forma de cones e encontram-se no ápice das cartilagens aritenoides. As corniculadas servem para alongar as aritenoides para cima e para trás. Nesse número 2 é o processo vocal das aritenoides, é a inserção do músculo TA nas cartilagens aritenoides, é a inserção posterior, né, desse músculo. E o processo muscular, que corresponde ao número 4, é a inserção, né, dos músculos cal e cap, o crico aritenoide lateral e o crico aritenoide posterior. Vamos ver agora um pouco das musculaturas. A gente já viu as cartilagens, as que mais caem, né? Lá no nosso material está mais detalhado. Mas aqui, né, quando a gente vai tirar, né, falar um pouco, né, nesse papo descontraído, eu não trago tudo, né, com detalhes, eu trago apenas os pontos principais que mais vem caindo nos concursos. Mas lá no nosso material tem mais conteúdo. Vamos falar agora um pouco sobre a musculatura intrínseca, que é batata nos concursos públicos na área de fonoaudiologia. E o que é que a gente deve saber sobre essa musculatura intrínseca para a gente levar para a prova? A gente tem que saber que essa musculatura ela tem relação direta com a fonação. E com exceção do músculo aritenoide, todos são pares. E também são inervados pelo nervo vago, né? O 10º par de nervo craniano. Isso é o básico que a gente tem que saber sobre musculatura laríngea, intrínseca da laringe. Vamos agora detalhar um pouco mais sobre cada músculo. E volto a dizer, aqui eu tô trazendo mais os mnemônicos, as dicas, né, como uma forma da gente interagir. E lá no nosso material tá mais detalhado. E como é que eu vou lembrar das funções do músculo TA, né, de todos os músculos, mas agora vamos falar do TA, que é o tiroaritenoide ou músculo vocal, né? O músculo que compõe o corpo das pregas vocais. Vamos lembrar de um mnemônico muito legal, que quando eu conheci esse mnemônico, não é meu, eu acredito, poucos mnemônicos que eu trago no nosso curso não são meus, e esse é um exemplo, esse mnemônico não é meu, foi uma professora que quando eu estava estudando, ela falou e eu me fascinei por mnemônico, e foi daí que eu achei que... conheci os mnemônicos e vi o quanto eles me ajudaram. E eu espero ajudar vocês também. Então é o seguinte, eu trouxe, é claro que assim, eu dei uma nova roupagem ao mnemônico, porque eu associei ele àquele filme, né? Esse filme que eu trago aqui para vocês, que é Um Tira no Jardim da Infância. Porque a frase é a seguinte: tá, adulto entra abaixado na escola.
Então, a gente lembrando desse filme, lembrando da capa do filme, a gente tá vendo que o adulto está o quê? Abaixado na escola. Então, tá significa o tiroaritenoide. Adulto vai lembrar que esse músculo, a função dele é de adução, ele aduz as pregas vocais, né? Encurta as pregas vocais, abaixado ele abaixa as pregas vocais e escola é porque ele também espessa as pregas vocais. Então eu acredito que esse mnemônico vai ajudar muita gente, vários mnemônicos eu trago aqui e eu espero que ajude você também. Então o que é que você vai fazer? Você vai, se possível, imprimir esse material, né? Ou então fazer um mapa mental, um resumo e escrever esse mnemônico, que quando a gente escreve, isso eu também trago lá no nosso curso Fono Fácil, eu trago algumas dicas de como a gente estudar. E uma das minhas dicas principais é sobre técnicas de memorização. E quando a gente escreve, fica mais fácil da gente adquirir, absorver esse conteúdo. Por isso que eu digo sempre, escrevam, rabisque seu material. Então, a partir do momento que você escrever essa frase, você vai poder consultá-la na hora de resolver as questões. Então, lembra, tá? Adulto entra abaixado na escola. E lembra também que o ramo anterior do nervo laríngeo recorrente é o nervo que faz a inervação motora desse músculo. Que tudo isso, volto a dizer, todos os meus slides são baseados em questões de concursos públicos. Agora vamos falar sobre o cricoaritenoide posterior, o famoso CAP, muito cobrado nas provas de concurso público. E eu sempre digo, escreve essa abreviação CAP com a letra V próximo a ele, né? O KPV, porque esse V vai fazer você lembrar de que o CAP é o músculo da vida, porque é ele que faz a abertura das pregas vocais para que o ar passe, né, para os pulmões. Então, KPV. V por quê? Porque ele vai estar assim, em pezinho, ele eleva, ele abre, alonga e afila as pregas vocais. Então, risca teu material, coloca aí KPV, porque o V vai te lembrar, né, vai fazer que você lembre dessas funções desse músculo. Lembrando que o CAP, o cricoaritenoide posterior, é muito cobrado como o único abdutor das pregas vocais, porque ele é o único músculo responsável pela abertura. Lembra também que ele abduz, e esse B, né, diferentemente do aduz, que é fechar, o abduz, ele abre. Então, esse B vai fazer a gente lembrar que ele é o único músculo que abre as pregas vocais. E também ele é inervado, né, pelo ramo posterior do nervo laríngeo recorrente. Vamos falar agora sobre o CAL, que é o músculo cricoaritenoide lateral. Qual foi o mnemônico que eu pensei e que me ajudou em hora de prova a resolver questão? Porque a função desse músculo, a gente vai lembrar, fazer uma referência com aquelas romarias que tanto existe aqui no nosso país, né? Naquelas cavalgadas, né, longas que existem dos romeiros, que existem muito isso aqui pelo Brasil afora. Então, vamos lembrar o seguinte, da seguinte frase: adoro cavalgadas bem longas. Então, lembra disso. Adoro cavalgadas bem longas. Lembra dessa frase? Escreve essa frase aí no teu material, porque ela vai fazer você lembrar que adoro é porque aduz. Cavalgadas vai lembrar que é o músculo cal, né? O cricoaritenoide lateral. E a gente tem que lembrar também que ele abaixa e alonga, por isso que são caminhadas bem longas que a gente gosta, né? Que a gente adora. E esse aduz, a gente não pode esquecer que o cricoaritenoide lateral, ele é responsável pela adução da parte anterior das pregas vocais, né? Ele fecha a parte anterior durante a fonação das pregas vocais, né? Durante a nossa fonação. Vamos lembrar também que é o ramo anterior do nervo recorrente que faz a inervação desse músculo. Agora, para finalizar,
os músculos intrínsecos, a gente vai ver aqui o aritenoide, né? Conhecido por A ou AA. E o aritenoide, ele é responsável pela adução da parte posterior das pregas vocais. Então, assim, já que a gente viu ainda há pouco que o cal, ele é responsável pela adução anterior e o aritenoide pela a adução posterior, então a gente pensa o quê? Que é preciso a ação dos dois para que haja uma voz adequada, né? O som da voz seja produzido de maneira adequada. Então, por isso que eu trago esse mnemônico. Quem cala, fala. Porque cala é a junção da abreviação dessas duas musculaturas. E também vamos lembrar que ele é inervado pelo ramo posterior do nervo recorrente. Volto a lembrar que no nosso material, né, o PDF que eu estou disponibilizando aqui para vocês, tem mais detalhes sobre essas musculaturas. Bem, vamos falar agora sim, a gente vai finalizar, porque esse músculo é o diferentão dos músculos intrínsecos, né, da laringe, é o CT. E esse músculo cricoaritenoide, eu não trago um mnemônico para ele, porque assim, a gente tem que aprender alguma coisa, né? Já que os outros são mnemônicos, vamos aprender de fato o que é que esse CT é tão diferentão assim, e ele também cai bastante, viu? Vamos saber o seguinte, ele aduz de forma paramediana as pregas vocais. Ele também abaixa, estira, alonga e afila nossas pregas vocais. Ele é aquele músculo, né, que está relacionado com o movimento de báscula e responsável por sons mais agudos. E ele é tão diferente que o ramo que inerva ele é o ramo externo do nervo laríngeo superior, né? Diferente dos demais músculos. Então, olha, fica ligado, musculatura intrínseca da laringe cai bastante. Então, vamos ver agora, né, para concluir aí nossas musculaturas da laringe, que é tema recorrente nas provas, né, dos concursos. Vamos falar agora um pouco sobre a musculatura extrínseca da laringe, que são divididos em dois grupos, o grupo dos supraódios e o grupo do infraódios. E tem mnemônico para esse grupo também, né, para esses dois grupos. Como é que eu vou lembrar na hora da prova os nomes desses músculos, que são o que mais é cobrado nas provas, são os nomes dessas musculaturas, mas lá no nosso PDF tem mais detalhes sobre eles e eu indico fortemente que vocês leiam esse material riquíssimo que eu estou disponibilizando aqui para vocês. Mas vamos lembrar agora os nomes, né, dessa musculatura supraódia. É genioiódio, o digástrico, o miloiódio e o estiloiódio. E qual é o mnemônico, né, que eu criei para facilitar a absorção desse conhecimento, dos nomes dessa musculatura, desse grupo muscular. E o mnemônico é: para ser super, tem que ser gênio e divertido, ter miolo e estilo. Então, veja só, para ser super, supraódio, tem que ser gênio, genioiódio, e divertido, que é o digástrico. Ter miolo e estilo, que é o miloiódio e o estiloiódio. E eu garanto a vocês que se vocês escreverem, se vocês resolverem questões, porque nada adianta a gente estudar e não resolver as questões, principalmente da banca que a gente vai prestar o concurso. E agora sobre o grupo muscular infraódio, que são o externoiódio, o externotireóide, o tireoiódio e o homoiódio. Essas são as musculaturas, os 4 músculos infraódios mais cobrados nos concursos. E para que a gente não confunda esse grupo muscular com outros músculos, eu tenho um mnemônico para ele também, que é o seguinte: tire esse terno, homem. O que é que a gente vai lembrar com essa frase, né? A gente vai lembrar, assim, daquele nosso amigo que se vestiu, né, pensando que estava arrasando para sair e a gente vê que não tá muito bem. Porque, assim, é o seguinte:
todo mnemônico, ele tem que ter uma historinha didática por trás de tudo isso, né? Então, você olha para o seu amigo com aquele terno laranja e você vai dizer o seguinte: tire este terno, homem. Porque isso vai fazer você lembrar que dos músculos infra-iódio, né? Que é tiroiódio, externo-iódio, e homoiódio e o externo tireóide. Então, vai fazer você fazer esse link, né? Então, você que vai se adaptar, né? Adaptar esses mnemônicos com a realidade de vocês, que vocês vão fazer mapas mentais, que é isso que vai fazer a diferença de um concurseiro de verdade, ou um concurseiro que está brincando de ser concurseiro, porque concurseiro de verdade, ele estuda diariamente, ele tem cronograma, ele tem um bom material, ele faz exercícios regularmente, e tudo isso você vai encontrar no nosso curso Fono Fácil, facilitando os concursos, que lá nesse curso, vocês vão ter mais de 15 módulos sobre as diversas áreas da fonoaudiologia. E ainda digo mais, é um curso imenso, extenso, e mesmo assim a gente ainda não dá conta de todo o universo da fonoaudiologia, que se atualiza, né, e vem crescendo a cada ano, a cada dia. Mas vai fazer você acordar, você entrar no mundo dos concursos públicos, esse curso, né? E assim, é feito com muito carinho. Foi pensado no que um fono concurseiro precisa. Lá eu trago dicas de uma boa alimentação, de hábitos saudáveis, né? Que é necessário que você introduza em sua vida hábitos diários de vida saudável, para que você dê conta, né, do recado que a gente sabe que o mundo de hoje é 1001 informações, e o que é que a gente tem que priorizar, né, na nossa jornada do mundo dos concursos. Eu encontro vocês no próximo vídeo, que vai ser sobre questões que mais caem nos concursos públicos. Não deixa de assistir, não. Vamos lá!